Bom, amores, agora a gente vai fazer a correção da lição de matemática, tá? Na página 67, vocês tinham aquela imagem que vocês precisavam olhar, né, o que estava acontecendo para responder as questões. Então, vamos lá. Número 1. O que mostram as diversas cenas retratadas na imagem? As diversas cenas, elas retratam pessoas medindo objetos. Tem um menininho que ele mede a amiga, né, aqui, ó. E aí eles usam vários instrumentos, né, de medida. Eles usam a fita métrica, a régua, o metro de madeira, a trena. Então, a imagem retrata várias situações de medição nesse local, tá bom? 2. Você conhece os instrumentos de medida que aparecem na imagem? Quais são eles e qual é a utilidade de cada um? Aqui é uma resposta pessoal, não sei se todos vocês conhecem todos os instrumentos de medida que aparecem aqui. A Pro conhece, então eu conheço a fita métrica, o metro de madeira, a trena e a régua. Então, olha só, a fita métrica, ela é muito utilizada para medir, assim, a cintura, o comprimento da perna. Ela é muito utilizada para costurar, né, para fazer roupa, medir, assim, tirar as nossas medidas para poder fazer uma roupa específica ou para não ir lá na loja comprar uma roupa errada. O metro de madeira, ele serve tanto para medir a nossa altura, como o menininho mede a garotinha com 1 metro de madeira, e ele serve também para medir o tamanho do tecido, o comprimento do tecido, né? Tem pessoas que chegam nas lojas de tecido e pedem 2 metros de tecido, 3. Então, eles utilizam o metro de madeira, que é mais prático para cortar do que se eles ficassem utilizando a fita métrica ou a régua. Os dois moços aqui, eles estão medindo o armário com a trena. A trena é como se fosse uma fita métrica mais durinha. E ela vem numa caixinha, você puxa, mede, e aí quando você solta, ela enrola novamente. E ela é muito utilizada para tirar as medidas de móveis, da porta, da janela, porque ela tem mais praticidade, tá bom? Você conhece as unidades de medida que esses instrumentos utilizam? Esses instrumentos, a fita métrica, o metro de madeira, a régua e a trena, eles usam o metro, os centímetros e os milímetros como instrumento de medida, tá? E o exercício 3 é uma resposta pessoal. Na sua opinião, quanto mede a menina da ilustração? Então, vamos imaginar que a garotinha da ilustração, ela tem a idade de vocês. Então, se ela tem a idade de vocês, entre 6, 7 ou no máximo 8 anos, ela deve ter mais ou menos a altura de vocês, tá bom? Na página 68, nós temos lá, comparar medidas. Vocês tinham que ligar os profissionais aos instrumentos de medida que eles estão utilizando para fazer os seus trabalhos. Vocês podiam ligar com lápis de cor. Então, olha só, o primeiro profissional é uma pessoa que trabalha numa loja de tecidos. E ele está utilizando o metro de madeira para poder medir o tamanho do tecido. A costureira usa fita métrica, o pedreiro usa a trena e o desenhista, engenheiro, arquiteto, ele usa a régua, tá bom? Então, a Pro vai colocar aqui para vocês verem como que vai ficar quando vocês ligarem, tá? No exercício da letra A está assim: seria possível medir a cintura da moça com 1 metro de madeira? Não. Por quê? Porque para medir a cintura da moça, você precisa dar a volta na cintura. E o metro de madeira, ele é duro. Então, não tem como dar a volta na cintura da moça. Então, você poderia, talvez, tentar medir com a trena, mas não seria uma medida muito exata, porque a trena, ela é um pouco flexível. Ela não é tão flexível quanto a fita métrica, tá bom? B, seria possível medir o tecido com a trena ou com a fita métrica? Sim. Por quê? Porque o tecido você mede ele paradinho e ele é reto, você não tem que dobrar ou fazer uma curva para poder medir o tecido. Você estica ele na bancada, numa mesa,
e pega lá a trena, mede de uma ponta a outra ou a fita métrica. Inclusive tem muitas lojas de tecido que as pessoas nesse balcão onde corta o tecido tem uma fita métrica colada ao balcão. Assim as pessoas não precisam ficar pegando esse metro de madeira. Então elas medem através da trena que já está colada no balcão. Então é possível, a fita métrica que já está colada no balcão. Então é possível sim medir, tá bom? C. Seria possível verificar a medida da altura do muro com o metro de madeira e a medida do comprimento do muro? Sim, seria possível medir tanto a altura quanto o comprimento do muro com o metro de madeira. Mas ele é mais trabalhoso do que se você medir com a trena. Com a trena fica mais fácil, mas é possível. D. Seria possível medir a distância entre dois postes usando uma régua? Sim, só que seria muito trabalhoso você medir com a régua a distância de um poste ao outro. Mesmo que fosse 1 metro de madeira, né? Que seria uma régua de 1 metro, por exemplo. Já seria difícil, né? Então, se você pegar uma régua de 30 centímetros e tentar medir de um poste ao outro, vai ser bem trabalhoso. É possível, mas é trabalhoso, ok? Na página 69, as informações aqui, elas são mais uma resposta pessoal, porque vocês vão medir a mesa da casa de vocês, de acordo com o tamanho, as respostas serão diferentes. Eu vou corrigir com vocês as respostas que tem aqui no meu livro, baseado numa mesa que a gente tem na sala de aula, que praticamente é um padrão, tá bom? Então, vocês deveriam ter destacado, né, a fita métrica, que tem aí no final do livro. Deixa eu ver se o da Pro tem. Ó, o da Pro tem, ela deveria estar mais ou menos assim, né, se eu não me engano.